Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje a gente vai para a 13ª parte aqui do nosso Endless Runner com o Godot Game Engine. O que a gente vai fazer hoje? Criar aqui a nossa interface de usuário de Game Over. Então a primeira coisa que eu faço, venho aqui em Arquivos, aqui em Cenas, eu vou aqui abrir minha Wii Game Over. Lembra que a gente criou ela no tutorial passado, um node do tipo control aqui. Primeira coisa então, com ela aberta, clico com o botão direito, instanciar uma cena filha. Vou abrir aqui o plano de fundo, cenas barra plano de fundo.sn. Vai ser bem parecido com o menu. Depois eu vou adicionar aqui um nó filho, vou adicionar um animated sprite, vou clicar em criar, venho aqui em frames, novo sprite frames, clico aqui em cima, vai abrir aqui meu editor aqui de frames. Eu vou deixar aqui a default aqui, essa animação default. Vou clicar aqui para adicionar os frames de uma sprite sheet. Venho aqui em assets, imagens. Vou abrir aqui a imagem do meu personagem. Vou aumentar aqui. Lembrando, ela tem aqui 3 aqui frames na horizontal. Desculpa, 4 frames na horizontal, 3 na vertical. Então deixo ali 4, aqui 3. Vou selecionar essas duas imagens aqui. Então a primeira e a segunda imagem da terceira linha. Venho adicionar 2 frames. Aqui eu vou alterar a velocidade para 4 FPS. Daí com o Animated Sprite selecionado, eu venho aqui no inspetor. Aqui no Plane eu vou deixar ativo. Aqui em Transform eu vou alterar a escala 3 em X, 3 em Y. E eu tenho aqui essa animação aqui que vai ficar rodando durante o meu Game Over. Agora a gente vai adicionar um label. Então seleciono o Game Over, botão direito, adicionar nó filho. Esse label, o texto dele, eu vou deixar Game Over. Lembra, deixa tudo em maiúsculo por causa da nossa fonte. Puxar aqui só para a gente ver melhor, né? Vou chamar ele de label Game Over. Vamos alterar a fonte dele. Então venho aqui em Theme Overrides, vem em fontes. Aqui em fonte eu vou criar um novo Dynamic Font. Clico em cima do Dynamic Font. Venho aqui em fonte data. Vou mostrar um jeito diferente do que a gente estava fazendo. Eu venho aqui, ó, e posso carregar ou carregamento rápido. Eu vou no carregar aqui. Posso vir aqui nos meus assets, fonte e abrir a Pixelmania aqui, que é a nossa fonte aqui do jogo. Aqui em settings, eu vou alterar para 12 o tamanho, então size igual a 12. Outline eu vou deixar com 3. E vou deixar o outline color branco. Aqui em colors, eu venho em font color, vou deixar marcado aqui. E vou alterar para vermelho. Aqui, a gente vai deixar aqui vou ancorar aqui no centro superior. E eu vou deixar um pouco para baixo aqui, alinhado aqui com o personagem aqui. Deixar um pouquinho para a direita aqui. Aqui vai da maneira que vocês quiserem deixar aqui a tela aqui de Game Over aqui. Então, fica a critério de vocês aí a disposição desses elementos aqui. Agora a gente vai fazer diferente. Eu vou duplicar esse label aqui, que eu vou precisar de mais 2 aqui. Então eu vou dar seleciono o label Game Over. Eu posso vir aqui com o botão direito e vir aqui em duplicar. Ou eu seleciono ele e aperto Ctrl D. Então vou apertar Ctrl D 2 vezes, vou fazer 2 cópias. Então aqui com label Game Over 2 aqui eu vou renomear. Eu vou chamar ele de label pontuacal, que seria a pontuação. Daí eu não coloco nenhum acento, não coloco cedilha. Aqui no label Game Over 3, eu vou chamar ele de label record, que a gente vai colocar aqui o nosso recorde, aqui a melhor pontuação que a gente fez no jogo. Vou selecionar aqui o label pontuação, vou deixar ele um pouco para baixo. Lembrando que se você selecionar aqui o label pontuação aqui, para você movimentar ele com o direcional do teclado, você tem que colocar o cursor do mouse aqui na área de trabalho, tá? Senão ele não vai ter esse efeito aqui.
O record eu vou fazer a mesma coisa, vou levar lá para baixo. Agora eu vou pegar esse daqui, label pontuação, vou alterar aqui o nome, o título, desculpa, o texto ali, né? Vou deixar com 0 pontos, opa, maiúsculo, né? Por causa da fonte. Lembrando que esses dois labels aqui a gente vai programar depois para a gente conseguir ter salvo esses dados aqui num arquivo. Mas isso vai ficar para um próximo tutorial. Aqui agora com label pontuação selecionado, eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Venho aqui no Theme Overrides, vejo que ele copiou aqui a fonte do Game Over aqui de cima. Como ele está usando a mesma fonte, se eu diminuir aqui o tamanho, todos os outros labels vão diminuir a fonte também. Então, para evitar isso, o que eu faço? Aqui em Dynamic Font, aqui que a gente criou, com o label pontuação selecionado, vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar aqui tornar único. Tornando único, ele deixa de utilizar apontar para a mesma fonte aqui do Game Over. Então agora eu posso alterar aqui o size aqui para 6 e ficou certinho, só ele diminuiu. Agora aqui, esse texto eu quero que ele fique centralizado. Então eu venho aqui em Align, ou Align aqui, vou trocar para Center. E ele vai ficar centralizado e eu deixo esse tamanho mesmo. Porque depois, independente da pontuação ali, ó, ele vai ficando centralizado. Então, vai ficar bem interessante aqui. Agora aqui o de baixo. Vamos fazer a mesma coisa. Venho aqui, Theme Overrides, Fontes. Seleciono aqui esse Dynamic Font, ou Dynamic Font aqui. Vou com o botão direito, tornar único, para a gente poder alterar o tamanho aqui. Vem em Settings, vou deixar com 6 também. Vou diminuir aqui na altura, a largura eu deixo do mesmo tamanho. E vou aqui no Align, aqui, ou no Align aqui, e vou deixar centralizado. Vou puxar agora um pouco para cima, para ficar um pouco melhor. E o texto aqui eu vou colocar record 0 pontos. Pronto. Ou tiro pontos aqui, né? Certinho aqui para ficar menor, né? Aqui a gente já tem então a parte dos títulos aqui feitas. Agora a gente vai colocar 3 botões aqui. Vamos voltar aqui, seleciono minha Wii Game Over, botão direito, adicionar no filho. Vou adicionar um button. Esse button eu vou chamar de button menu. Então é o botão que vai lá para o menu. Venho aqui em texto, em text, né? Digitar menu. Então aqui no text eu digito menu. Vamos agora vir em Theme Overrides, Fonts. Vou criar um novo Dynamic Font aqui. Settings, vou deixar com 6. Outline, eu deixo com 0, que aqui eu não vou precisar. Aqui em fonte, eu vou clicar aqui. Posso ir no carregamento rápido agora para vocês verem. Acho que ele já achou uma fonte aqui dentro do meu projeto e ele vai exibir aqui. Se tivesse mais alguma fonte, ele ia exibir a lista aqui para mim. Seleciono. Vamos agora aqui em Styles. Aqui em Normal, eu vou clicar aqui e criar um novo Style Box Texture. Clico em cima aqui. Venho aqui nos meus arquivos em Assets, Imagens. Vou pegar aqui esse BTN Blue aqui para o menu. Trazer aqui em Texture. Veja que ele vai ficar assim. Posso diminuir aqui o máximo que eu puder. Agora eu venho aqui em Margem e vou deixar 5 em todas. Left, Right, Top e Bottom. E aqui a gente já tem o nosso botão de menu. Agora a gente vai duplicar ele 2 vezes. Esse botão menu 2 eu vou chamar de botão jogar. Então quando eu clicar em cima dele, a gente volta para o jogo. E o botão
menu 3 aqui, eu vou alterar para botão sair. Então, quando eu clicar, eu saio do jogo. Então, vou selecionar aqui o botão jogar, aqui com o direcional, vou puxar ele aqui para o lado. Seleciono aqui o botão sair, jogar bem lá para o canto lá. Então, aqui meu botão menu já está feito. Agora eu vou fazer o botão jogar. Vamos deixar a fonte aqui tudo certinho, do jeito que estava mesmo, que a gente não vai alterar. Aqui em Styles, eu vou vir aqui no Style Box e eu não posso alterar ele, porque ele está atrelado a esse botão aqui. Então, todos esses estilos aqui estão replicados nesses 3 botões. O que alterar aqui, vai alterar nesses 2 aqui também. Então, vou ter que fazer a mesma coisa. Clico aqui com o botão direito, tornar único. Clico sobre ele, eu vou alterar só a textura. Então, vou selecionar aqui o BTN Green, vou puxar aqui em textura, vejo que ele ficou verde. Posso voltar aqui para o botão jogar, aqui para o inspetor aqui, eu posso clicar aqui em cima para voltar. Vamos lá no texto, eu vou trocar por jogar, em maiúsculo, né? Jogar. E aqui o último aqui, que é o sair, vou aqui em Theme Overrides, Styles, clico com o botão direito, clico em tornar único, clico de novo nele aqui no Style Box aqui, ó. Clico. Aqui em Texture, eu vou puxar o botão vermelho aqui, desculpa, o BTN Red. Puxei, já ficou aqui vermelho. Vamos voltar. Aqui a gente vai digitar sair. E a gente já tem os 3 botões. Só vou alinhar aqui. Esse daqui eu vou deixar aqui no inferior esquerdo. Esse daqui inferior no centro. E esse daqui no inferior à direita. Esse daqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 para cima, 5 para a direita. Aqui o jogar 5 para cima e o sair 5 para cima e 5 para a esquerda. E daí eu deixo ele alinhado. Aqui para mim já está bom. Então depois que eu alinhei aqui os 3, a gente não pode esquecer de vir aqui nos nossos styles. Então seleciono aqui meu botão menu aqui. Venho aqui em Theme Overrides. Eu tenho que copiar esse Style Box para todos aqui. No jogar, mesma coisa. Vou descer aqui. Copia para todos. E no sair, mesma coisa. Copio para todos aqui. Agora a gente pode programar o que cada botão vai fazer. Então, venho aqui no Game Over, adicionar um novo script. Vamos criar aqui dentro de scripts o gameover.gd. Clico em abrir, criar. Vai criar aqui meu arquivo. Agora, eu vou selecionar o botão menu. Venho aqui em nó, sinais. Aqui em Pressed eu dou 2 cliques e clico em conectar. Vai estar selecionado aqui o script do Game Over. Esse botão é o que vai para o menu. Então o que a gente vai escrever aqui é get underline tree ponto change scene. E daí eu coloco que eu quero ir para o menu. O menu está aqui embaixo, que é o cenas/wimenu.tsn. Aqui a gente já tem o botão menu programado. Vamos agora para o jogar. Mesma coisa. Venho aqui no nó, sinais, pressed, 2 cliques. Conecto aqui nesse script do Game Over. E vamos fazer a mesma coisa. Get underline tree ponto change scene. E eu vou colocar o jogo. Que eu quero, quando eu clicar aqui, eu quero voltar para o jogo. Então eu coloco a cena do jogo. Botão sair.
deixo selecionado. Aqui em nó, sinais, botão, aqui no Pressed, vou dar 2 cliques. Wii Game Over, aqui no Script, eu clico em conectar. Para sair, get_3.quit. E a gente sai do jogo só com esse código aqui. Ver se funcionou. Vou clicar aqui para rodar a cena aqui selecionada. Então, se eu clicar aqui em menu, eu volto para o menu. Se eu clicar em jogar, eu vou para o jogo. Se eu clicar em sair, ele fecha o jogo. Então aqui a gente já terminou a parte de programação. A única coisa que a gente vai fazer agora, eu vou rodar o jogo aqui. Vou clicar em jogar. Quando eu perder, ele tem que abrir a tela de Game Over e não voltar para o jogo. Então o que eu vou fazer é abrir aqui minha cena jogo. Então venho aqui em cenas, abro o meu jogo.tsn. Lembra que quando batia aqui nesse Game Over área, a gente executava o Game Over. Então eu venho aqui no script do jogo. Então, se o body for um personagem, quando colidir aqui com o Game Over área, eu vou fazer alguma coisa. Então aqui no caso a gente está alterando a cena e está indo para jogo.tsn. O que eu vou fazer é isso daqui, ó. Venho aqui, pego aqui o Game Over, clico com o botão direito, copiar caminho e vou colar aqui dentro. Vou trocar aqui isso daqui por isso daqui, que é o local do meu UI GameOver.tsn. Vamos executar. Vou aumentar aqui para ficar melhor. Clico em jogar. Se eu perder, eu vou para a cena de Game Over. Bom, aqui a gente já termina então esse tutorial. Agora a gente já tem então quase todo o nosso jogo pronto. O que vai ficar faltando é a interface de usuário de configurações. A gente vai fazer algumas coisas, que é mutar o som ou a música, mutar o som de jogo. Então, por exemplo, quando eu pegar uma moeda, ele faz um som, eu posso mutar isso. E a gente vai deixar aqui também um botão para a gente deixar em full screen, né? Ou em tela cheia aqui. Tudo isso nas configurações. E daí a gente também tem que colocar o som no jogo, né? A gente vai colocar algumas músicas. Quando a gente estiver jogando, vai ter um barulhinho quando ele saltar, um barulho quando ele pegar as moedas. Temos que fazer então o nosso arquivo de configurações. E daí, por último, para a gente finalizar, a gente vai fazer a exportação desse jogo para que outras pessoas possam jogar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tenham aprendido alguma coisa. Se assistiu até aqui no final, deixa o joinha. Se não for inscrito, se inscreva. Agradeço muito quem assistiu até aqui o final e até o próximo tutorial.